Alguém tira o print, por favor, do sétimo A, do sétimo C e coloca lá, gente. Meus nobres, mais uma vez, bom dia. São 8 horas e 3 minutos do dia 15 do 8, do dia 15 do 6 de Já coloquei. 2021. Obrigadão. Tirou? Tirei, já coloquei. Agradeço, viu? Estamos aqui com as turmas do sétimo A e sétimo C para correção de atividades. Livro didático, ó, da geração alfa, página 30. Eu vou ler algumas coisinhas e vou perguntando a vocês e vão tirando dúvidas. Importante que vocês participem, tá bom? Uhum. Preposição. Estou na página 30. Vou acompanhar o livro para vocês aqui, tá bom? Releia o trecho do conto A Porta Aberta e responda as questões. Eu primeiro vou ler a pergunta, depois a gente vai ler o texto, que é a frasezinha, o parágrafo. Qual é a função das palavras destacadas na passagem? Escreva no caderno a alternativa correta. Então, assim, é importante você ler a primeira pergunta, depois ler o texto para saber o que você vai perceber. Cuidado com o áudio aí, gente. Deixa o áudio fechado, pra gente não ter barulhos. Boa tarde, Pedro. Ou bom dia, Pedro. Aí diz assim, ó. Especificar o substantivo que vem após essas palavras na frase. O outro ponto. Unir termos, estabelecendo uma relação de sentido entre eles. Então, as palavras destacadas são na, da, com, de, num, de, em e na. E aí eu vou ler um pouquinho o texto para a gente poder perceber justamente se o item 1 ou 2 está correto. Franton teve um ligeiro arrepio e se virou na direção da sobrinha com um olhar que pretendia expressar solidária compreensão. A menina mirava fixamente a porta aberta com olhos estupefatos de horror, num choque gelado de medo inominável. Franton deu meia volta em seu assento e olhou na mesma direção. Então eu li aí o parágrafo para a gente e a gente está destacando aí alguns termos. Na, da, com, de, no, de, em e na. Aí a pergunta é, esses termos aí, segundo o item 1, eles estão especificando um substantivo ou estão, na verdade, dando um sentido à relação de uma palavra com outra? Vocês sinalaram qual dos dois itens, o 1 ou o 2? O 2. Parabéns. Porque justamente a preposição, é só você ver o conceito aqui, tem a função de ligar. Tem coisas que a gente aprende, e na verdade a gente aprende sempre assim, aos poucos, né? Uns aprendem mais rápido, outros mais devagar, mas se você tiver atenção à leitura de um conceito, você já vê que a preposição é o quê? Elemento de ligação. Mesmo que você não tenha compreendido muito o exercício, eu não entendi, não. Mas ele fala aqui que o termo destacado, e fala que a preposição é um assunto, ele especifica ou ele liga? Sempre a preposição serve para ligar. Sempre a preposição serve para ligar. Ponto. Parabéns aí, viu? Dúvidas podem interromper e falar, viu, gente? Letra B diz assim: essas palavras podem ser excluídas sem prejudicar o sentido do texto? Explique sua resposta. Aí é a pergunta-chave. Se você tirar do texto na, da, com e as outras preposições, vai prejudicar o sentido do texto ou não? Vai. Por quê? Porque fala, explique sua resposta. Vai Porque prejudicar. senão não vai dar sentido a outras palavras. Então vamos ler aqui. Franton teve um ligeiro arrepio e se virou direção, sobrinha, um olhar. Você vê que fica o vago, né? Fica o lugar vago. E uma coisa importante, viu? Parabéns aí, viu, Elizabeth? Pela resposta, eu vou chamar pelo nick. Não se zanga, não. É que a gramática vai dizer assim, ó, que a preposição ela só tem sentido como dentro de uma frase. E é o que você acabou percebendo aí, ou estudou, ou alguém te orientou, não sei, que tirando a preposição, ela sozinha já perde o sentido, e de onde ela sai, o sentido também sai também, porque ela vai
dando sentido à frase. Franton teve um ligeiro arrepio e se virou direção. Ó, se virou direção. Sobrinha, um olhar. Você vê que o lugar da preposição é lugar de ligação. Roberlan, a preposição sozinha tem sentido? Gramaticalmente, não. E quando é que ela tem sentido? Só quando está em uma frase. Pode decorar essa informação, cair num teste, numa prova. Só vai ter sentido a preposição se estiver onde? Numa frase. Pode dizer, Larinha? Levantou a mão. Vamos usar esse recurso. A atividade era a que tu tinha mandado no grupo. Essa eu mandei no grupo já semana passada. E eu falei que a gente vai corrigir hoje a da semana passada, antepassada e da passada. Ah, tá, eu não fiz, não. É para fazer até que número? No caso aqui já era para ter feito, eu já passei tem 2 semanas. Será que dá tempo de fazer agora? Hã? Será que dá tempo de fazer? Tá, não, participa da aula, depois você vai fazendo quem não fez aqui, tá aqui na aula agora, quem não fez, pode mandar atividade até essa semana. Atrasada pode mandar. Eu só não fico aceitando ainda muito tempo, porque embola até minha vida. Então, assim, esta semana, quem não fez as 2 atividades, pode atualizar tranquilamente, tá bom? Depois a gente fala isso no final, mas a gente já pode continuar o processo, tá bom, Larinha? Qual foi a atividade? Foi da 1 ao 5 ou do 6 ao 10? Tô falando do livro, eu tô no livro, página 30. Questões da página 30, 31 a 32, que vai até a questão 4. Tá bom. Rosilda, vou chamar pelo nome que tá ali. Depois a gente vai ver direitinho quem é. Bom, seguindo aqui a página 30, gente, ó, tem um conceito. Eu queria que alguém lesse esse conceito pra gente. Ó. Esse anote aí. Quem pode ler pra gente? Esse anote aí. Lê pra gente o anote aí. Os termos destacados no trecho acima exercem uma função específica e pertencem à classe de palavras das preposições. Aí diz assim, anote aí. Lê pra gente esse anote aí, algum de vocês, pra gente ver o conceito, a definição do assunto. Preposição é uma palavra invariável que liga 2 termos de uma frase, estabelecendo uma relação de sentido entre eles. As preposições podem indicar posse, matéria, causa, finalidade, etc. Locução prepositiva é um grupo de palavras com valor de preposição. Exemplos: além de, por meio de, em cima de, em vez de, a fim de, antes de, etc. Muito obrigado, viu, Elizabeth? Então a gente percebe o seguinte, que, ó, vou destacar aqui 2 palavras no que foi lido aí. É uma palavra invariável, então dá um risquinho assim rápido, depois copia no seu caderno, né? É invariável, e ela vai ter assim, relação de sentido dentro da frase. Quais são os sentidos? Posse, matéria, causa, finalidade, etc. Significa o quê, gente? E outras coisas. Não é só isso, não. Pode significar outras coisas também. Aí vem a locução prepositiva. Locução em gramática significa conjunto. Locução em gramática significa conjunto. Conjunto de quê? De palavras. E vocês vão notar que sempre no final da locução prepositiva tem uma preposição. Então você olha para o final. Tem aqui, ó, por exemplo, além de, ó, o de preposição, por meio de, olha o de preposição, em cima de, em vez de, a fim de e antes de. Sempre tem uma preposição no final. Normalmente a preposição de. Pegou a ideia aí, gente? E aqui a gente falou na semana passada já, ó. Na semana antepassada, a gente está fazendo uma revisão e exercício. Temos a preposição combinada e a contraída. 2 tipos. Combinada e contraída. Quando é combinada, não há perda. Quando é contraída, existe perda. Por exemplo, na combinada aí, ó. Aonde. Aonde é uma palavra só. Mas o original, digamos assim, é a palavra onde. Então você juntou a preposição a mais a palavra onde. Ficou aonde. Então não houve perda. Combinou. Mas quando você escreve, por exemplo, aí. Na segunda frase aí, ó. Ele vendeu a casa no ano passado. No.
No é em mais a. Já notou que mudou muita coisa. Em mais a não, perdão. Em mais o. Em mais o vira no. Em mais a vira na. Então, quando muda o em, muda o a, houve uma contração. O que é contração em gramática neste assunto? É mudança. Combinou, ninguém perde. Contraiu, existe mudança. Ok? Vamos lá. Questão 2 diz assim: observe estas preposições. 3. Com, em, de. Gente, uma parte desse assunto tem que ser decorado. Então, com, em, de, para, por, perante, após. Eu tenho que saber que são preposições. Tenho que decorar que são preposições. Com o tempo, lendo e escrevendo, você vai percebendo muito mais, mas tem que partir também do decorar as informações. É possível dizer que o sentido dessas palavras, quando estão fora de um contexto, justifique sua resposta. Essa pergunta aqui é muito importante para fechar esse assunto, essa parte inicial aí. Será que eu posso dizer assim, com, em, de, tem algum sentido fora de uma frase? Sim ou não, por quê? Aí eu aguardo vocês responderem. Não, porque depende do contexto. Muito bem. Parabéns, parabéns, é isso mesmo. Gente, uma coisa importante, ó. A gente marcou hoje para correções. Se a gente não corrigir tudo hoje, fica para outro dia. O importante é vocês absorverem o assunto, tá bom? Ou não deu para corrigir tudo. Você aprendeu, é o mais importante. E parabéns, as participações estão boas. Isso a gente prova que o ensino remoto dá certo quando a gente quer, quando a gente tem a conexão. Claro, a conexão tem que existir, não se comenta. Ou você conecta ou não conecta. Mas se você conectou, está com o professor e você quer aprender, normalmente você vai aprender. Parabéns a vocês aí, o sétimo está dando um show de bola. O sétimo A e o sétimo C que estão aqui representados, né? Porque outros não podem ou não estão aqui. Gente, a questão 3, se você fez consciente, você está, ó, afinado no assunto. Observe, atira e responda as questões. Aqui agora, assim como na questão 1, é a chamada gramática textualizada. Como assim gramática textualizada? É a gramática dentro do texto. Porque você aprendeu a regra, viu exemplos, agora é uma situação prática. Como assim prática? Essa historinha não foi feita para aula de gramática. Diferente de uma frase que o livro pode compor só para você entender o assunto. Aqui é uma tirinha. Uma tirinha é uma história em quadrinhos em menor quantidade de cenas, vamos chamar assim. O primeiro quadrinho diz assim: o que você tem para pulgas? E ela está num pet shop, né? Um pet shop aí antigo. Aí o cara fica assim, aquela cara de. A leitura de imagem, viu? Que tal um cachorro? Bom, a gente já leu a pergunta, que é o primeiro. Quando você estiver fazendo um teste, uma prova de qualquer matéria, não é só português, não. Leia primeiro a pergunta, depois leia o texto. Porque lendo a pergunta, você já sabe, já tem indicação do que você tem que pensar, tem que ganhar tempo e qualidade. Então a gente já leu as tiras, né? Ou a tira, né? Porque é uma tira com 3 momentos aí, 3 partes. E vimos que é uma cena que hoje em dia acontece muito, mas assim, o interessante aqui é que eles colocaram uma cena como se fosse na idade das cavernas, né? Como alguns desenhos e filmes relatam. Como tipo a Era do Gelo, se alguém já assistiu esse filme, desenho, não sei, mas eu tenho uma ideia assim. Letra A diz assim: o que a mulher quis dizer no primeiro quadrinho? O que ela quis dizer? Ela disse aí, ó. O que você tem para pulgas? Qual mensagem ela quis passar com isso aí? Aí eu aguardo vocês responder. Ela queria alguma coisa para exterminar a pulga, para matar a pulga, alguma coisa assim. E isso, a palavra aí é exterminar. E o interessante é que a palavra exterminar não está no texto, porém, a gente consegue interpretar. Pode falar, Gorete. Eu falo o nome do Nick, gente. Se não for a pessoa, não se engana. Aí, se ela perguntou se tem parapulgas, e cachorro é uma marca de um antipulgas que tem lá. Rapaz, interessante. Ó, gostei da sua leitura, viu? Gostei. Só segura um pouquinho para a gente chegar lá, mas eu gostei da sua interpretação do texto. Letra B. O que o vendedor entendeu? Aí agora está dentro do que você está falando, Gorete. O que o vendedor entendeu?
Justifique sua Que resposta. ela queria um animal para matar as pulgas. É uma possibilidade, não é isso? Ele entendeu isso aí. Mas ele pode ter entendido outras coisas. Que ele falou assim: que tal um cachorro? Aí Gorete falou assim: será que não é uma marca de um antipulgas? Interessante sua leitura, viu? Aí você perguntou que ele queria um cachorro. Alguém pensou em uma outra possibilidade de interpretação? Porque a interpretação ela é mais livre. Ela tem vários exemplos de interpretação. Compreender coisa mais básica, digamos assim. O que mais ele pode ter entendido quando disse assim: que tal um cachorro? É uma marca de antipulgas? É o cachorro mesmo? Ou ele pensou em outra coisa aí? O que vocês acham? Como se fosse algo para acolher as pulgas, mais ou menos. Ele pode ter muita. Embora não há contexto aqui para isso, mas ele pode ter brincado com a cliente, né? Como se fosse assim, porque as pulgas vivem nos cachorros, em alguns cachorros, então você não quer o cachorro logo, já que a senhora tem as pulgas. Eu tenho um cachorro, então vamos logo te vender cachorro, que vai ser cachorro com pulgas. Fala, Rosilda. Eu acho que ela queria algum remédio para matar as pulgas do cachorro dela. Olha só, essa leitura de que pode ser o antipulgas e o remédio é o mais certo por quê? Porque uma pessoa que vai a um pet shop e pede algo para pulgas, não é para as pulgas morarem nem viverem. Ninguém cria pulgas. Ninguém. Em sã consciência vai criar pulgas. Então, assim, por mais que ela não tenha feito a frase muito, digamos assim, certa, muito clara, a pessoa que atende tem que entender que se alguém pede algo para pulgas, não é para as pulgas morarem, não é para alimentar pulgas, é para o quê? A fala de Elizabeth, para exterminar pulgas. Então, essa seria a informação correta. Parabéns a vocês. Letra C. Qual é a preposição que aparece na fala da mulher? O que é para? Lembra que eu falei no instante? Enquanto você não compreender muito, decora o assunto. Então, para, por, perante, após, com, de, a, são preposições. Essas são as essenciais. Tem aquelas acidentais que você vai dar uma olhadinha, que são acidentais, tem que dar uma pesquisada, e as locuções prepositivas. Ponto. Essencial, acidental e locuções. Parabéns, letra C. Letra D. Por que ocorreu esse equívoco na tira? O que é o Porque equívoco? a mulher não usou uma linguagem correta. O que seria uma linguagem correta? Fala pra gente aí. O que você entende por linguagem correta? Boa resposta. Quero só que eu estou instigando para a gente entender melhor. O que é uma linguagem correta? Por quê? Como é que seria? Como é que ela diria de uma maneira que não deixasse dúvidas do que ela queria? Ela podia dizer assim: quero um remédio para matar pulgas. Aí agora eu acho que ninguém pensaria diferente, não é isso? Ela É. deixou, ela deixou algumas lacunas na informação. Então, assim, isso acontece com todos nós. Alguns mais, outros menos. Elaboram frases que não têm sentido direto. E a pessoa que vai ouvir ou vai ler vai ficar pensando demais. Letra E. Como esse equívoco poderia ter sido resolvido ou evitado? Eu dei até um exemplo, mas vocês podem dizer o que vocês fizeram. Do mesmo jeito que o senhor falou, que Loise falou, ela podia ter falado de uma forma mais correta. Isso, mas como seria uma frase mais correta, mais clara? Porque a gente está procurando aqui, não é exatamente, não é a correção da frase, mas é a clareza. Porque às vezes eu escrevo uma frase correta, mas não está tão clara. Porque no caso, assim, na frase dela não existe erro de escrita, não existe correção. Existe um problema de falta de elaboração de uma frase melhor. É essa a questão aqui. Como é que seria uma frase para deixar bem claro o que ela queria em relação às pulgas? Se tivesse usado a palavra matar pulgas, o vendedor entenderia a correta. Com certeza ele não ia oferecer um cachorro, porque cachorro não tem a atribuição de matar pulgas. Pode ser coçando por lá que ele mate,
Mas ninguém pega um cachorro para matar pulgas, porque não tem sentido. Fala, Rosilda. Eu acho que ela queria algum shampoo para o vendedor entendeu um shampoo, eu acho, um shampoo para matar pulgas. E você nota, então, que ele acabou entendendo muita coisa, não é isso? E não era para ele É, entender tanta coisa, até confunde o quê? O processo de comunicação. O que a gente está estudando aqui gente, é preposição, ok? Gramática, ok. Mas se vocês prestarem mais atenção, no nosso dia a dia, isso vai acontecer. Quando você fala com alguém, dá uma resposta, no sentido de alguém perguntou se você chegou, se você saiu, se você fez, se você comprou. Quanto melhor você elaborar a frase, porque a gente vive, né, basicamente de frases curtas, inicialmente, você se comunica melhor. Óbvio que, como diz aquele velho entendimento, cada um diz o que quer e o outro entende o que pode. Mas, enquanto estudantes, a gente precisa elaborar frases melhores. E as preposições estão aí para isso. Como diz, para conectar e dar sentido ao texto. Gente, é o seguinte, ó, a gente vai ficar aqui nessa página 31, que vocês fizeram uma participação muito boa. A 32 a gente vai corrigir outro dia, porque a gente vai pegar aqui outro material para corrigir também. Então, mas as participações estão, ó, parabéns mesmo. Vamos aqui para a próxima, que é muito importante essa próxima, ó. Essa tabelinha que tem aqui, eu acho que acho não, eu coloquei no slide da aula passada, antepassada, perdão, porque a passada foi gravada. Eu queria que vocês prestassem muita, mas muita atenção nesse quadro aqui, nesses exemplos, porque eles vão servir para testes e provas e várias situações no dia a dia também, além dos testes e provas, né? Relação de sentido, olha só. Observe no quadro abaixo algumas relações de sentido que as preposições estabelecem entre as palavras. Isso é que faz a preposição, relação de sentido. Eu não vou ler todos, não, mas olha só. Quais são os sentidos possíveis, não que sejam os únicos, pode ter mais: causa, companhia, destino, instrumento, lugar, matéria, meio, modo, movimento, oposição, origem, tempo. Robert, não é isso aqui, eu tenho que decorar. Dá uma olhada, vai absorvendo, mas preste atenção nas frases. Vou ler só 3. Ele ganhou o prêmio por merecimento. Por merecimento. Esse por merecimento é a ideia de quê? De causa. Ele ganhou, ele tirou 10 na prova. Por quê? Porque mereceu, porque estudou. Então, o por, sempre vai ter sentido, sim ou não, gente? Vamos ver se a gente está compreendendo a preposição. Sempre que eu olhar o por, tem ideia de causa ou depende do contexto? O que vocês... Depende do contexto. Pronto, estamos com a turma certa. Eu vou ler agora 2 exemplos com a preposição com, para a gente ver isso aí. Vou até pular uma frase ali, para vocês verem. O 2 diz assim: viajei com a família. O outro diz assim: cortou o papel com a tesoura. Então, aquilo que Elizabeth disse aí, ó, depende do contexto. Então, se você quiser decorar, você vai perder tempo. Decore que tem essa lista de sentidos, decore as preposições, mas não decore interpretação, ok? Viajei com a família, é acompanhado, né? Viajei com amigos em abril, fomos a Ilhéus, é companhia. Instrumento, cortou papel com a tesoura. Com a tesoura é companhia? Não, né? Não, é um instrumento. É isso. Se eu disser assim, ó, acordei com o sol. Acompanhado do sol, não estaria nem aqui com vocês. Acordei bem cedo. Então, assim, eu preciso saber que existe preposição, que ela tem a função de ligar, que ela é um elemento invariável, que ela pode combinar e contrair, que tem a locução prepositiva, mas eu só vou entender dentro de uma frase. Então, a gente vai finalizar aqui esse momento, ó, das preposições com a questão 4. A página 32 fica para depois do recesso, tá ok? Que a gente já pega como revisão para próximo encontro. Que tem que revisar, né? Estuda, exercita e revisa. É esse caminho que a gente segue. 4. Associe o tipo de relação de sentido à preposição destacada nas expressões retiradas do trecho da atividade 1.
Essa aqui, quem fez, quem entendeu, tá avançando no assunto. Alguém lê para mim a frase 1 aí, gente? Pamela, Vi- lê aí pra nós, Pamela. Virou-se na direção da sobrinha. E aí, vamos agora localizar. Cadê a preposição ou as preposições na frase 1? Da. Agora, destacada, qual é que tá? Porque tem duas preposições, tem na e da. Qual é que tá destacada? Porque às vezes pode não estar tão fácil de ser Da. percebido. Perfeito. Qual o sentido que essa preposição tem no contexto? Lugar, modo ou movimento? Movimento. Porque ele se virou. Olha, a ideia de movimento. Vamos ver, né? 2. Leu 2 pra gente. Vamos ler os 3 e perceber. Fronton deu meia volta em seu assento. Cadê a ou as preposições e qual está destacada se tiver mais de uma? Deixa eu ver, só tô vendo em que tá destacada. Só tem uma preposição. E qual a ideia que tem aí? Lugar, modo ou movimento? Eu acho que é um movimento. Movimento também. Olha, tá empatando aí 2. Vamos ver no final aqui qual é o desfecho. O 3 eu vou ler. Mirava fixamente a porta aberta com olhos estupefatos. Quer dizer, assustado, surpreso. Deixa eu ver aqui quantas preposições. Só uma com. Já está destacada já. E agora, olhava. Modo. É um modo de olhar. Aí encaixa aquela pergunta. Qual a pergunta que encaixa? Como olhou? Como fez? É modo. Então a palavra como executa a ideia de modo. Então a gente já viu aí que o fez é modo. Está lugar em movimento. E é interessante que as provas não são feitas por acaso. Lugar em movimento se parece, né? Até porque você se movimenta em algum lugar. Vamos agora fechar. Virou-se na direção da sobrinha. E o outro é Franton deu meia volta em seu assento. Qual é lugar e qual é movimento? Virou-se na direção da sobrinha é lugar. E Brandon deu meia volta em seu assento é movimento. Vamos pensar assim, ó. Gente, grifa aí, se puder grifar, senão já copia no caderno. Grifa a palavra em e grifa a palavra da, porque a gente está analisando aqui dentro do contexto. Eu vou dar uma frase semelhante para vocês associarem, porque isso ajuda também. Estou em Jequié trabalhando, saindo, brincando. Qual a preposição que eu usei? Em. Em Jequié indica o quê, gente? Um lugar. Ok. Franton deu meia volta em seu assento. Onde é que ele estava? Nenhum lugar. Oh, no assento. É porque a gente às vezes acaba viajando com a informação, né? É a divagação que a gente falou na interpretação. Então, onde é que ele estava? Ó, quando você perguntar onde se aplica movimento ou lugar, mais diretamente. Voltando à pergunta. Se a gente pergunta assim, onde alguém está, essa pergunta onde está indica movimento ou lugar? Lugar. Onde é que Franton estava? No assento. Então, é a ideia de lugar. Ok? E o outro virou-se na direção da sobrinha. É movimento. Movimento. É como se eu tirasse o da e colocasse por quê? Ficaria mais fácil? Para. Virou-se para a direita, virou-se para a esquerda. É movimento assim. Cuidado com os que se parecem mais, porque, por exemplo, lugar e movimento se parecem? Claro que sim. É óbvio que se alguém se movimenta em algum lugar, mas o detalhe é quem faz a diferença. Ele se movimentou para um lugar, para uma direção. É movimento. Ele está num lugar, em um lugar.
é lugar. Então, fica focado isso aí. Parabéns pelas participações. Anotem aí, gente, ó. Página 33, depois do recesso. Mas além da página 33, o que é que vocês anotam? Muita coisa para ficar já arrumado, ó. Já anotaram a gente para casa? Página 32. Quem já fez, ok. Quem não fez vai ter mais um tempo de fazer e é bom para revisar o assunto. Também as páginas 36, anotem aí. 36, 37, 38 e 39. Para fazer? Para casa. Não é agora, não, para casa. 36 até a 39. Ô, Pro, como é que eu vou fazer isso? Eu tô sem o livro. Eu falei no começo. Lembra, não? Que eu te falei? Lembra o que eu te falei no começo? Resgata aí a informação que eu te dei. Ou tu não tá lembrando o que eu te falei no começo? Lembrei. Aí, tá vendo? Eu falei como que eu te falei. Fazer o que contigo? Ver alguém se tem aqui, vai me pedir emprestado. Eu falei isso e também falei assim, ó, se você não conseguir ninguém, porque você falou que talvez não sabe se tem alguém próximo, eu faria a foto e te mandaria. Vamos agora, a gente, ver aquelas atividades da semana passada. Essa que foi antepassada, agora é a semana passada. Hoje é dia de correção de atividades. E é bom ter esse momento, porque senão vocês ficam mandando atividade pra gente, no caso pra mim, né? E sem correção não adianta. Não adianta você mandar, achar que tá certo e quando vê, pouca aprendizagem, pouca nota, porque tem que andar juntos, nota e aprendizagem, né? Espera só um pouquinho, gente, deixa só eu pegar aqui o slide. O slide não, eu vou abrir aqui, na verdade, sabe o quê? O arquivo. Isso aí. Gente, anotar para casa eu passei o quê, gente? Lembra aí. Página 32, 36, 37, 38 e 39. Pronto. Já deixa aí, já vai adiantando. Isso é para depois do recesso. Não é para semana que vem, não. Nem para mandar nada por enquanto. Por enquanto, não tem nada para se mandar. Quando tem, a gente pede. Mas já adiante aí, quando a gente voltar do recesso, isso aí já vai fazer parte da nossa atividade. Professor, o recesso vai demorar quantos dias? Ó, Igor vai postar para a gente nos grupos ainda, viu? Ok. Tá bom? Mas não vai ser tantos dias quando a gente precisa, não. Vão ser poucos, mas ele vai postar. A gente queria pelo menos um mês, né? É porque eu tô indo para Salvador, talvez essa semana, e eu queria saber com ele. Pronto. Mas ele vai informar. Beleza. Eu não fico informando, porque isso aí é questão da coordenação. E se a gente informa, não sei o que a gente está deduzindo, a gente enganar. Deixa eu ver aqui, gente, ó. Eu vou exibir aqui a tela. Tá aparecendo aí, gente, a tela? Tá. Essa foi a atividade da semana passada, não foi? Isso, essa é a mais recente. Porque semana passada foi aula só de interpretação textual. A tela tá aparecendo, gente? Eu falo a tela, não, assim, o que eu tô projetando. Vocês estão Pra mim vendo? tá. Vamos dar um Eu tô retorno vendo aí. aqui. Pronto. Gente, então nós finalizamos a aula Tá de... indo, Bia. Cuidado com o áudio para não... Ela tá indo pra KJ, não tô conseguindo te ouvir por conta da... Tá me ouvindo agora? Então, no começo da aula, a gente fez correções de preposição das páginas 30 e 31. Ficou para casa a página 32, que quem já fez já adiantou, quem não fez tem esse prazo para fazer.
E também as páginas 36, 37, 38, 39. Tudo isso para casa, para você se organizar para depois do recesso. E na semana passada, não houve aula pelo Meet. Eu gravei uma aula sobre interpretação textual. Que nós vamos aqui corrigir alguma parte também, porque a gente não corrigir tanta coisa, e não adianta você corrigir muito e aprender pouco. Eu penso assim. É importante vocês aprenderem. Aprenderem. Eu não confio em olhar muito para aprender muito, não. É você fazendo. Mas vamos lá, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, que quanto maior também fica melhor para o serviço. Ok, aí, gente, tá vendo direitinho? Bom, deixa eu fazer algumas perguntas para vocês, mesmo que a tela aí fique escura, não tem problema que eu vou falar com vocês agora, aqui, digamos, direto. Vocês têm dificuldade, podem ser sinceros, porque é interessante que você seja, porque a escola está aqui para ensinar. Vocês têm dificuldade de interpretação textual? Sim, não, muito, pouco, depende da situação. Como é que vocês ficam quando tem uma questão para interpretar o texto? Porque a primeira aula de hoje, primeiro horário, vamos dizer assim, foi gramática, preposição. Agora a gente está na aula de língua portuguesa, trazendo a parte de interpretação textual. Você tem dificuldade, não tem, pouca, muito, ou depende da situação? Agora eu quero ouvir você. Depende da situação. Agora eu estou para ouvir. 8,55. Depende da situação também. Em qual situação é mais difícil interpretar? Em qual situação é mais fácil? Me dá uma ideia aí, porque eu trabalho com vocês e para vocês. Para vocês. Em que situação interpretar é difícil? Em que situação é mais fácil? Qual o tipo de texto que vocês têm mais dificuldade de interpretar? Qual texto que vocês não têm dificuldade de interpretar? E aí? Somos 13. Qual o texto é mais difícil? Por exemplo, esse texto que a gente trabalhou aí semana passada, eu não estava com vocês pelo Meet. Foi uma aula assíncrona, chamada. Eu gravei e vocês, quem pôde, assistiu, né? E a atividade foi essa aí. Tiveram dificuldade de ler esse texto? Não tiveram? Vamos tratar desse assunto aqui especificamente. Esse texto não tive aqui, dificuldade. por que será que não foi difícil? Qual foi a facilidade que ele trouxe para você? Porque, tipo assim, tava falando sobre questão de tecnologia, Que bom. Então você está dizendo uma coisa, uma vida grande verdade. social, Oi? vida social também. Ok. Você está dizendo uma grande verdade aí, quer dizer, quando o texto, isso é para qualquer pessoa, pode ser professor, pode ser aluno, tanto faz. Quando o assunto é do nosso convívio, é do nosso dia a dia, fica mais fácil interpretar e compreender. Quando o assunto não é do meu convívio, não é da minha área, por exemplo, sou professor, trabalho em interpretação textual, mas tem assuntos de economia que eu vou ter que perguntar a alguém qual o sentido daquilo ali. Tem assuntos de biologia, a mutação dos novos coronavírus. Eu entendi que o vírus está mudando, mas assim, compreender, eu preciso que alguém da área me explique, entendeu? Então, quando você lê um assunto que é da sua formação, do seu interesse ou do seu convívio, torna mais fácil. Agora eu pergunto a vocês uma coisa importante, vocês estudantes do 7º ano A e 7º ano C. Mas será que a escola tem que passar o tempo todo com textos que sejam do seu convívio? Ou ela tem que desafiar vocês com textos diferentes? Eu quero ouvir vocês. Desafiar. Por que será importante desafiar e não ficar ali com um texto que você já conhece? Não, eu vou trazer esse texto para o 7º A, porque isso aqui eles já sabem o que é. Tá chato, não tem desafio nenhum, ninguém vai aprender nada, só mesmo repetindo toda hora. Fica chato, não tem desafio, seu vocabulário não vai avançar, sua compreensão de mundo vai ficar a mesma. Não é que seja ruim, mas se ficar a mesma, vai ficar péssimo, entendeu aí o jogo de palavras? Se você
conhece alguma coisa e não avança em conhecimento, você está péssimo. Eu posso estar em alguns momentos, eu estou em alguns momentos péssimo, porque tem coisas que eu fiquei ali parado. Mas, por exemplo, agora as aulas remotas. Eu tive que aprender a lidar com esse tipo de aula. Eu não sabia. Não sei muito, não sei tudo, mas sei muito mais do que antes. No caso, agora eu tenho mais de um ano com esse tipo de aula. Então, eu já sei algumas coisas. Tenho que aprender muita coisa. Mas eu estou no caminho de aprendizagem. Então, se eu não me desafiar, eu vou usar só o Meet. Mas aí tem outros aplicativos. Deixa eu usar um outro aqui, um outro recurso. Claro que sempre tem aquela coisa que você fala assim, zona de conforto. O Meet já sei usar um pouquinho, então minha preferência é o Meet. Mas se aparecer outra ferramenta e eu puder aprender, o certo é eu querer aprender. Porque quanto mais eu souber sobre isso aqui, garante mais o meu emprego e também minha felicidade. Bom, conversando sobre isso, importante. Agora, eu coloquei também na aula gravada o seguinte, que quando eu estiver num teste, porque a gente está estudando aqui interpretação para testes e provas, não é leitura de livro, não, aí é outra interpretação, vai ser outro momento que a gente vai trabalhar com vocês, aqui é como se comportar com teste e prova. Bom, eu estou aqui com texto e tem 5 perguntas, talvez a gente não veja 5 hoje, não. O foco não é que vocês vejam tudo ou muito, que vocês aprendam. Eu estou aqui com texto e com 5 questões. Eu quero que vocês digam bem sinceramente, e se não fizer, só dizendo, não faço, não sei fazer, tranquilo, a gente está aqui para ensinar. Vocês leem primeiro o texto, ou vocês leem primeiro as questões? Como é que vocês fazem? Porque eu quero orientar vocês, mas eu quero orientar vocês sabendo como vocês fazem. Ou se não fazem, porque aí é hora de aprender. Primeiro as perguntas. Primeiro você lê as perguntas. E os outros fazem como? Pode falar. Porque primeiro lendo as perguntas, eu já sei o que é que eu vou pensar sobre Ok. o texto. Ó, gente, quem não puder usar o áudio por algum motivo, às vezes o ambiente está com barulho, o chat pode ser usado, só digitar, ó, isso, aquilo, outro, faz escuta, a gente compreende. Pode usar aqui o internetês, beleza, KD, VC, não tem problema não. A linguagem aqui é informal. Se puder elaborar a frase para ficar mais clara, com certeza, é melhor para você e para a gente também. Mas ou áudio ou chat podem ser usados. E os outros, gente, o que vocês fazem? Vocês leem primeiro o texto ou leem primeiro as questões? Eu leio primeiro as questões para ir procurar no texto, entendeu? Entendi. Que bom. Que mais? Leia a questão primeiro para entender, depois eu leio o texto. Ok. Isso aí. Levantar a mão também é importante, que a gente pode sinalizar quem está na fala. Então, assim, eu vou entender que os outros também façam assim, ou não façam e tem dificuldade. A gente vai, né, buscar um entendimento aqui. Se você é a pessoa que lê a questão e depois lê o texto, e se você está fazendo boas provas, siga. Se você lê primeiro o texto e a questão e consegue acertar, siga. Se você quiser aprender um pouquinho do que estou falando com você aqui agora, siga também. Então, faça o que der certo. O mais importante é isso, é usar a sua criatividade, a sua inteligência. Eu vou seguir o caminho de ler primeiro a questão, depois ler o texto. Eu não sigo outro caminho. Às vezes que eu faço diferente, mas o básico que eu faço é primeiro a questão, depois o texto. Nós vamos resolver aqui só 2 questões hoje. O para casa vai ser, aí eu vou anunciar na estante. Tem coisa para casa, então vocês se organizem para fazer. Do 7º ano, A e C. Olha só como é interessante ler a primeira pergunta. Qual o assunto do artigo de opinião? Eu já sei que o texto é um artigo de opinião. Isso já diz muita coisa. Quer dizer que é um texto em que eu vou perceber o quê? Opiniões. E eu não sei, eu não sabia disso antes de ler a questão. Então, eu já sei que eu vou ler um artigo de opinião. Podia ser assim, ó. Qual o assunto do poema? Se é poema, eu já tenho uma ideia. Qual o assunto da carta? Uma carta eu conheço mais ou menos o que é uma carta. Qual o assunto da propaganda? Assim, quando eu vejo a pergunta, eu já entro no entendimento do texto, mesmo sem ler o texto. Parece mágica, mas não é.
É só raciocínio. A questão é tirada de onde? Do texto. Se eu leio a questão, eu já estou lendo parte do texto. É igual o leite e os seus derivados. Se você gosta de queijo, aí eu falo de um amigo meu chamado Rei do Queijo, que vende um queijo assim, ó, fantástico. Se eu como queijo, obviamente eu estou ingerindo leite, né? Porque o queijo vem do leite. E do Rei do Queijo também. Bom, a primeira pergunta é: qual o assunto do artigo de opinião? Aí a gente vai ler o texto. Mas eu acho que quem já leu pode responder. Qual o assunto do texto, gente? Sobre aquelas pessoas que usam a tecnologia de forma excessiva. Perfeito. Perfeito. A gente não vai ler o texto hoje, não. É aqui para quem fez. Quem não fez vai acompanhar os comentários. A gente já leu alguma coisa hoje, a gente não vai ficar lendo o tempo todo, né? Ler é importante, mas também. Olha o título do texto: Geração do. Celular. Já te dá uma ideia do assunto? Dá. Então, eu leio as questões. Quando eu chego no texto, eu leio primeiro o quê? Título. Se não tem título, eu procuro os créditos. Cadê os créditos? Aqui, ó. Já me informa o autor, já me informa a data. Então, assim, a gente tem que saber ler de uma forma que a gente ganhe tempo e compreensão na hora de um teste e uma prova. Estou delimitando para teste e prova. Questão 2, a gente está quase encerrando já. Perdão. A finalidade do texto é, gente, isso é de finalidade. Você vai estudar do 7º ano até a vida toda. Todo texto, toda redação, tudo que é feito em sociedade tem finalidade. O que é finalidade? Serve para algo. Então, quando você lê uma carta, quando você lê a Bíblia, quando você lê um outro livro religioso, quando você lê um poema, tudo tem uma finalidade. Gente, uma receita de bolo tem qual finalidade? Ensinar ou aconselhar? Ensinar. Se eu quiser um texto que tenha conselhos, eu vou ler uma receita de bolo? Não sei. Não tem como, não pode nem pensar muito, não, desculpa aí. Não, É. um conselho não vai estar numa receita de bolo. Uma receita vai estar num livro religioso, num livro de alta ajuda. Então, tem outros livros, tem outros textos que têm essa ideia, essa finalidade de aconselhar. Para que serve uma receita de bolo? Para ensinar a fazer bolo. Aí você compra um celular novo, vem um manual, que praticamente ninguém lê. Mas para que serve o manual? Para Para aconselhar? ensinar. Para ensinar, para orientar. O manual é para você exercitar a imaginação? Sim ou não? Comprou o celular, ganhou o celular, vem o manual, que você não vai ler, mas você vai, tá aqui o manual. Aquele manual, ele serve para você imaginar como é um celular ou saber usar o celular. Qual a finalidade do manual de instruções de um celular? Saber usar. usar o celular. Sabe um celular, vixe. Agora, se eu pego um poema, se eu pego uma história imaginária, eu vou estar exercitando ali a informação ou a imaginação? A imaginação. Pronto. Imagination. Imagina. Então, e claro que eu vou estar me informando, mas o foco de um poema, o foco de uma história imaginária é que você imagine. Então, grava essa informação no seu caderninho aí, ó. Todo texto tem finalidade. A partir de hoje, nunca mais olhe um texto e não pergunte: para que serve esse texto? A pergunta é essa. E aí você vai descobrir a resposta como? Lendo e perguntando a alguém que fez o texto, que conhece um pouco o texto. Bom, a gente está quase finalizando aqui, gente. Qual a finalidade desse texto aí, que quem já leu, já fez? É informar sobre o avanço das tecnologias? É apresentar dados históricos sobre as redes sociais? Apresentar um ponto de vista para convencer o leitor? Ou informar sobre a importância do celular na comunicação? Gente, que questão... Pode falar. Informar sobre a importância do celular na comunicação? Olha, as participações do 7º ano estão boas. Eu quero ouvir um pouco mais para a gente finalizar essa atividade e passar para casa e se liberar. Não é letra C, né? Qual será a resposta certa, gente? Apresentar um ponto de vista para convencer o leitor? Ó, a letra A
tem a ver com o texto, sim ou não? Tem. Parabéns. Tem. Não falei que tá certo ou errado. Falei que se tem a ver com o texto. Parabéns. A letra B tem a ver com o texto? Não, porque ele não colocou lá de antigamente do celular. Oh, Tá falando dados históricos sobre as redes sociais, né? Então não tem a ver. perfeito. Letra C tem a ver com o texto, não tem que ter certo ou errado, não. Ô, professor, Tempo. eu me perdi aqui, o senhor Sim. tá em qual? Eu tô no segundo ainda. Letra C. Tá bom. Porque às vezes também o sinal cai e você acaba vendo depois, não é isso? A letra C tem a ver com o texto ou não tem? Tem. Não Tem. perguntei certo ou errado, não. Uma coisa é perguntar Tem, o que tem a porque ver, o texto é a outra coisa é opinião de perguntar se é quem certo ou escreveu, errado. né? Letra D tem a ver com o texto, sim ou não? Não, que ele não falou que o celular é importante na comunicação. Não? Tem a ver. Tem. E muito. Tem. Até o título do texto. Olha, Pois. olha o título. E, olha, Geração do celular. e além do texto verbal do título, ainda tem uma imagem. Então, assim, tem. Aí eu quero treinar vocês, porque isso aqui é um treinamento para tomar cuidado em testes e provas. Então, aqui nós vimos que tem 3 respostas que têm a ver com o texto, mas só uma é a resposta certa. Como é que eu vou saber tendo atenção no texto? A resposta certa é a letra C. Aí eu falei. E eu estou desenvolvendo o conteúdo. É porque a gente, às vezes, está muito acostumado, não sei quem responder, porque eu estou olhando só a tela da questão. Está muito acostumado. O que é certo e errado só. A gente tem que se acostumar a pensar as questões. Aí vocês vão avançar muito mais. Que a gente, às vezes, acerta. Eu acertei. Mas qual foi o seu passo a passo para acertar? Por isso que a aula é diferente de você fazer sozinho. Você faz sozinho, você, eu acho que é a letra C. Acertei! Aí eu pergunto a você assim, sim, e por que a letra C? Não sei. Então tem que ter esse gancho. Ó que tem a letra C. Apresentar um ponto de vista para convencer o autor. Aí eu volto para a questão 1, ó. Qual o assunto do quê? Artigo de opinião. Gente, às vezes, na prova, no teste, vocês pedem uma coisa assim preciosa. Você quer saber o quê? Comparar as questões. Se a pessoa que tem um pouco de noção do assunto, pode falar. Se a pessoa que comparar a questão 1 com a questão 2 e ler o texto, ele já responde. Gente, anotem aí o para casa, que a gente já está encerrando aqui. Para casa é página... Anota aí, depois eu vou colocar no grupo, mas anote. Página 32, página 36, 37, 38, 39. E esse material de interpretação, quem não fez, faz. Mas eu quero te mandar essa semana. Esta semana pode, até sexta-feira. Eu vou postar de novo aquele link lá de respostas e vocês usam, tá bom? É pra copiar isso tudo pra mandar só essa semana, né? Olha, o link de resposta, você coloca só a resposta. Agora no seu caderno é bom estar copiado, né? Coloca como é o nome? Página 32. 32, 36, 37, 38 e 39. E também, quem não fez a parte de interpretação, fazer. Mas só até sexta-feira que eu aceito. Depois a gente já passa para outros eventos. Pode falar, quem levantou a mão pode falar. Pode falar. Eu tô buscando atividade no colégio de fazenda. Pronto. Busca, já tá lá já. Ontem mesmo já fiz a sua atividade de português. Já entreguei já. Parabéns. Aí, assim que eu puder, eu vou pegar. Gente, eu vou pedir o seguinte, que alguém tire o print das pessoas da sala. Não é das... Tirei só... Pode ser, Lari, uma pessoa só tira para mim o print da turma que está aí na videoconferência. Pode ser? Tira para mim só o print de quem está presente. Só quem está presente? Oi? Só quem está presente? É. Tá.
Tira o print Bota no da relação dos nomes. Tá. E aí já podem sair, viu, gente? Um abraço para vocês. Vou cancelar a gravação. Depois revisem isso no canal Gramática Nobre. Ó, valeu, aula boa. Bom recesso para vocês. Saúde, paz, tranquilidade para todos, viu? Se cuidem. Pra você também. Tchau.